Ele permaneceu através dos tempos. O livro de Deus, a Bíblia, indispensável em nosso mundo complexo, transmitindo esperança ao redor do mundo. Está escrito, apresentado por Ivan Saraiva. Querido, hoje vamos falar um pouquinho a respeito de milagres, E olha, quem não quer milagres, né? Quem não gostaria de milagres ou quem não precisa de milagres, talvez eu esteja pregando hoje para alguém que precisa de um milagre, está desesperado, não tem saída, não tem solução, você não vê alternativas, você precisa de algo sobrenatural na sua vida. Bom, eu quero dizer para você que os milagres que Jesus operou, eles tinham uma lógica diferente dessa que eu acabei de explicar. Por exemplo, sobrenatural é alguém não enxergar. Sobrenatural é alguém não andar. O natural é alguém andar, é alguém enxergar. Sobrenatural é o indivíduo estar com lepra. Natural é ele não estar. Então, quando Jesus operava o milagre, ele trazia as coisas ao seu curso natural. Então, você perceba como funciona o sobrenatural agindo para que as coisas possam correr no seu curso natural. Jesus, ele organizava as coisas, ele usava o poder do Pai para então beneficiar pessoas que precisavam literalmente de um milagre. Agora, você se lembra que em algumas ocasiões pediram para Jesus operar milagres e sinais simplesmente para que aquilo se tornasse um espetáculo e Jesus se negou? Deus, ele oferece os seus milagres e eu, Ivan Saraiva, eu acredito em milagres. Eu acredito que eles são reais, eu acredito que eles acontecem em nossos dias, mas a gente precisa refletir um pouquinho sobre esse tema. Uma coisa que eu acho que é relevante a gente saber, no Antigo Testamento existem aproximadamente 100 relatos de milagres, no Novo Testamento também. Porém, o período do Novo Testamento compreende um período 40 vezes menor do que o do Antigo Testamento. Logo, nós vemos um acúmulo de milagres, né? Uma intensificação nos milagres no Novo Testamento. E eu acredito que os milagres que têm ocorrido nesses 2000 anos depois de Cristo, eles ainda conseguem superar o próprio período do Evangelho. Os milagres continuam acontecendo a todo instante, a todo momento, e as pessoas têm vivido isso. Tenho certeza que você já sentiu algum milagre na sua vida. Você percebeu a ação de Deus. Mas eu gostaria também, antes de entrarmos nos textos bíblicos, de fazer uma diferenciação entre resposta de oração e milagre. Resposta de oração é assim: o indivíduo tem um problema sério de saúde e o médico diz assim: olha, você vai ter que passar por uma cirurgia, certo? Vai passar por uma cirurgia e você tem 20% de chance de sobreviver, 80%, ou seja, uma cirurgia com um risco altíssimo, 80% de chance de morrer no centro cirúrgico, só 20% de chance de sobreviver. Desses 20%, você só tem 3% de chance de sobreviver sem sequelas. Então a igreja ora, os familiares oram, e aí então Deus responde à oração e o indivíduo sai do centro cirúrgico com vida e sem sequelas. Isso não é milagre. Isso é resposta de oração, Deus atuando através do médico, dos remédios, do anestesista, dos instrumentistas, isso é resposta de oração. Milagre é quando é algo 100% sobrenatural, era impossível acontecer. Sara, por exemplo, que já havia cessado o costume de mulheres, certo? Ela não ovulava mais, então ela não tinha como ter um filho, não tinha como fazer isso. Mas ela tem um filho. Mas como?
precisa do espermatozoide do óvulo, ela não ovula mais. No entanto, ela é mãe de Isaac. Logo, isso é um milagre, é algo sobrenatural. Maria nunca teve relação com o homem e nasce Jesus, isso é um milagre. Milagres ocorrem dentro da plataforma do impossível. Você precisa saber se você quer uma resposta à oração a uma situação muito complexa ou se você está falando de milagres, se você de fato precisa de um milagre. Você já viu gente por aí que determina milagres? Você já viu? Na internet, na televisão, quem sabe numa igreja, em algum lugar, o indivíduo determinando que coisas sobrenaturais aconteçam? Ora, querido, você é ser humano como eu. Quem não gostaria de ter o poder de curar, o poder do milagre? Imagine se eu pudesse operar milagres. Eu ia abrir um auditório aí para 10 mil pessoas, ia chamar as pessoas e ia estar lotado todas as noites. Você curando pessoas, fazendo milagres verdadeiros. Agora, você já viu essas pessoas falando assim, eu determino que em nome de Jesus aconteça isso ou aquilo? Querido, não é assim que funciona. Biblicamente, não. Pode acontecer coisas estranhas, coisas que a gente não consegue entender, a gente não consegue explicar, mas biblicamente é diferente. As pessoas, de uma maneira geral, são pessoas inocentes, crédulas. Nós vivemos em um país, embora secularizado, cada vez mais pós-moderno, mas ainda é um país que crê, um país que acredita. E porque a gente não sabe no que acreditar, a gente acaba acreditando em qualquer coisa. Você imagine que tem gente que confia na urinologia. O indivíduo toma a própria urina para poder se curar. Outro acredita na iridologia e acredita que realmente através ali daquele tratamento da íris, e dizem que é científico e tem as suas teses, as suas defesas, etc. e tal, mas a gente sabe que não é. Então, como a gente não sabe no que crer, a gente acaba crendo em qualquer coisa. E as pessoas que estão desesperadas vão a esses centros religiosos buscando desesperadamente a cura, o milagre, porque tentaram de todas as formas que conheciam e não alcançaram aquilo que desejavam. E a gente tem essa falsa impressão, exatamente porque somos inocentes, de que onde tem o milagre é de Deus. Tem milagre, está falando em nome de Deus, é de Deus. Imagina, eu queria que você abrisse a sua mente por uma coisa bem importante. Você se lembra lá no deserto da tentação, quando o diabo foi tentar Jesus, as 3 tentações? Nas 3 tentações, o diabo usou versos da Bíblia para fazer Jesus pecar. Não conseguiu, mas para tentar fazer Jesus pecar. Ele usou a Bíblia, pastor, para fazer Jesus pecar. É isso mesmo. Você acha que o método dele mudou? Você acha que só porque o indivíduo fala em nome de Deus, ele realmente está falando em nome de Deus? Quantos milhões de pessoas foram assassinadas em nome de Deus? Não é porque o indivíduo usa a Bíblia, não é porque o indivíduo fala em nome de Deus que ele é de Deus, não. A gente precisa entender isso e perceber que isso é bíblico. Primeiro texto de hoje, Mateus 7, 21 a 23. É Jesus falando aqui. Eu queria que você abrisse os seus olhos para isso. Mateus 7, 21 a 23 diz assim: Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Jesus continua no verso 23, Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Eu não conheço vocês, mas peraí, eles profetizaram, eles expulsaram demônios, já viu isso na televisão? O indivíduo profetizando, tendo revelação, outro expulsando o demônio, outro caindo no espírito, já viu isso aí? Aí então diz assim, olha, e ainda fizemos muitos milagres em teu nome. Agora Jesus fala abertamente, ele não chama a parte para dar uma bronca, ele olha abertamente e diz, nunca vos conheci. E mais, Jesus Cristo disse, apartem-se de mim, vocês que praticam iniquidade. Ora,
Mas eles não profetizavam, eles não expulsavam demônios, eles não operavam milagres. Como que Jesus diz que o que eles fizeram era iniquidade? Sabe por quê? Porque eles operavam esses sinais pelo poder do diabo. Você entende isso? Essas pessoas aqui, não estou falando de ninguém, estou falando aqui, ó, essas pessoas aqui faziam essas coisas pelo poder do diabo. Do diabo. E o diabo, ele se transveste de luz. Você se lembra de Saul? Lembra de Saul? Quando ele estava morrendo de medo dos filisteus em um determinado momento? Se lembra disso? Samuel, o profeta Samuel já havia morrido e ele vai atrás de uma feiticeira. Só que ele mesmo tinha mandado matar, exterminar todas as feiticeiras, mas ele pergunta, ache uma para mim. E lá em Endor acharam uma feiticeira e ele se disfarçou todo para poder ter a consulta com a mulher achava que ia morrer, quando ela descobriu que era Saul, achava que ia morrer. Não, eu quero que você consulte. Ela diz assim, quem você quer que eu levante? Aí ele diz assim, eu quero Samuel. E sabe o que o diabo faz? O diabo se transveste de Samuel. E Samuel, entre aspas, aparece para Saul. Olha a ousadia, a petulância do demônio, que aparece como um profeta de Deus, o menino Samuel, filho de Ana, que não podia ter filhos e que Deus deu, que desde cedinho foi lá na escola dos profetas com Eli. Um homem de Deus, um homem santo, um homem íntegro, que descansou no Senhor, mas ele aparece querendo parecer ali Samuel. Então, perceba que ele, inclusive o diabo, quando conversa com Saul, fala coisas verdadeiras. Mas o engano dele era maior, o engano dele era muito maior ali, mas dizendo coisas verdadeiras a respeito de Saul. Olha o tamanho do engodo, do estratagema do inimigo. E tem mais, é Jesus Cristo que disse, apartem-se de mim, não conheço vocês, nunca conheci vocês, não tenho parte nenhuma com vocês, mas eles fizeram isso falando o que dizia, falando em nome de Jesus. No entanto, era um ledo engano. Você acha que o inimigo de Deus não tem poder para fazer falsos milagres? Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Êxodo, o segundo livro da Bíblia. Êxodo no capítulo 7, verso 8, capítulo 7, Êxodo 7, do verso 8 até o verso 12. Olha só o que a Bíblia declara. Diz o Senhor a Moisés e a Arão, quando o faraó vos disser, apresentai da vossa parte algum milagre, dirás a Arão, toma a tua vara, lança-a diante do faraó e ela se tornará em serpente. Então Moisés e Arão foram ter com faraó e fizeram assim como o Senhor ordenara. Lançou Arão a sua vara diante do faraó e diante dos seus oficiais e ela se tornou uma serpente. Faraó mandou vir os sábios, os encantadores e os magos do Egito. E eles também fizeram o mesmo com os seus encantamentos. No verso 12, cada um deles lançou a sua vara e elas se tornaram em serpentes, mas a vara de Arão tragou a vara deles. Você percebeu? O milagre da vara se transformar em serpente era de Deus, na mão de Moisés, na mão de Arão, mas vieram os magos, os feiticeiros do Egito, que vieram do inferno, que vieram da comunhão com o diabo e fizeram o mesmo milagre, mas um veio do diabo e outro veio de Deus. Por isso, você não pode achar que só porque em algum lugar tem milagre, aquilo é de Deus. Porque o diabo opera, o diabo faz sinais, o diabo tem poder sobrenatural, o diabo pode tirar um câncer de uma pessoa, ele pode tirar um nódulo da pessoa. O diabo ele pode fazer isso com o intuito de engano e ele vai fazer isso em nome de Deus, ele vai fazer isso usando o nome de Jesus. Então não é porque tem milagre que eu devo acreditar que isso é de Deus. Você quer mais textos bíblicos? Pois eu acho importante a gente apresentar esses textos. Priscila, assim como você, eu creio em milagres, mas o programa de hoje é para poder alertar as pessoas que existem milagres verdadeiros, mas existem milagres falsos,
que não vem de Deus, que não provém de Deus. Olha só o que diz aqui, Apocalipse 16, 14. Último livro da Bíblia, Apocalipse 16, verso 14 diz: são espíritos de demônios que operam sinais e vão ao encontro dos reis de todo o mundo, a fim de congregá-los para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. A Bíblia declara que esses demônios operam sinais, maravilhas. As pessoas ficam boquiabertas. Você sabe que um médico, um homem sério, um homem íntegro, tinha uma empregada doméstica de muitos anos, que fazia parte da família. Ela sempre se sentiu muito acolhida, muito amada, e essa senhora, ela infelizmente contraiu câncer. E ele, como médico, ele deu toda a assistência com os melhores médicos e todos os laudos, o diagnóstico, todo esse negócio. E ela pegava e falava assim para o médico, que era o patrão dela, falava assim: olha, eu vou lá no fulano de tal, porque lá o fulano de tal faz milagre. Eu vou falar porque o fulano de tal faz milagre. Ele falou: não vá, porque aquilo lá é charlatanismo, aquilo lá é enganação, aquilo lá não é verdade. E ela falou assim: não, eu acredito, vai dar certo, eu acredito, vai dar certo. E ele falou: não vá, não vá, não vá. Ela disse: eu vou, e ela foi. Ela foi. O indivíduo foi lá e passou uma toalha nela. E disse que ela estava curada. Ela chegou em casa lá com o patrão e disse assim: eu estou curada. Falou assim: por que você está curada? Eu estou curada porque eu fui lá no pastor fulano de tal, ele passou a toalha em mim, disse que eu estou curada, eu tenho fé, eu me apropriei da vitória, está tudo certo, eu estou curada. Eu falei: não está curada. E aí ele fez ela fazer uma bateria de exames de novo para mostrar para ela que ela continuava com câncer. E qual não foi a surpresa desse médico ao perceber que ela não tinha mais câncer? Não tinha mais câncer. Aí o que acontece? Esse mesmo indivíduo que passou a toalha, depois aparece em todas as mídias escândalo de roubo de dinheiro, de desvio de dinheiro, de apropriação indébita. Você acha que um indivíduo que é de Deus, ele vai roubar, vai mentir, vai ludibriar as pessoas para enriquecer? Deus o usa para tirar um câncer, mas ele está lá. Você acha que é isso? Sabe, o programa de hoje, ele foi preparado com muita atenção para que você abra os seus olhos. Não é porque tem milagre que vem de Deus. Eu quero ir além. Quero que você acompanhe comigo 2 Coríntios 11, 14 e 15. 2 Coríntios, você tem aí a sua Bíblia, você que nos ouve através da rede de rádios Novo Tempo, é sempre uma alegria ter a sua audiência. Acompanhe comigo agora o livro de 2 Coríntios, no capítulo 11, versos 14 e 15. 2 Coríntios 11, 14 e 15. Preste atenção nesses versos. A Bíblia declara: e não é de admirar, pois o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transformem em ministros de justiça. O fim deles será conforme as suas obras. Eu vou ler de novo esses versos porque eu acho que eles são muito importantes. Não é de admirar, pois o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Você sabe como que Satanás se apresentou para Jesus lá no deserto? Sabe como? Através de um anjo de luz. O céu, um anjo poderoso, lindíssimo. Mentira, engano. Aqui diz: não é muito, pois que os seus ministros, verso 11, se transformem em ministros da justiça. O fim deles será conforme as suas obras. São ministros do diabo, mas aparecem como ministros da justiça. Então entenda isso. Não é porque ocorre um milagre em um determinado lugar que ali está a presença de Deus.
O inimigo do Senhor, o seu inimigo, ele tem poder para se transformar num anjo de luz, para revelar coisas, para se transfigurar em um profeta. O inimigo de Deus pode se transfigurar em um parente seu que morreu. O inimigo pode tomar posse de uma mente mais fraca que se envolveu com o império das trevas, para que ele mesmo seja expulso por ele mesmo em uma igreja, para que as pessoas se impressionem e digam assim, não, essa igreja tem poder, porque o diabo vem aqui e ele é amarrado em nome de Jesus, o demônio é expulso em nome de Jesus, essa igreja tem poder. Você acha que o diabo não faz isso? Ele mesmo entra e ele mesmo sai a hora que ele quer. E aí estão lá o pessoal, todo mundo vendo e achando que são aqueles homens determinando como se tivessem poder sobre o império das trevas, como se tivessem autoridade sobrenatural. É hora, querido, de você voltar para a Bíblia, para a Sagrada Escritura. É hora de você voltar para a Bíblia. É hora de você falar assim, Senhor, onde o Senhor quer que eu frequente? Que igreja eu devo ir? Eu vou dizer uma coisa para você. Eu li uma frase essas semanas aí, que dizia assim, não procure uma igreja que seja perto da sua casa, procure uma igreja que esteja perto da Bíblia. É isso que você tem que fazer. Uma igreja séria, uma igreja que busque a palavra do Senhor, uma igreja que abra a Bíblia e estude a Bíblia com você, uma igreja que mostre a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque quando o seu Salvador Jesus veio a essa terra, ele disse assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ele diz que a palavra de Deus é a verdade. Não é a igreja A, nem a igreja B, nem a igreja C que vai libertar você, não. Não é nenhum pastor, não é nenhum bispo, não é nenhum apóstolo, não é nenhum missionário, não é nenhum pastor, nenhum padre. Quem liberta você é a palavra de Deus, é a palavra do Senhor. E quando você parar de depositar a sua fé naquilo que os teus olhos veem, e você colocar a sua fé na palavra do Senhor, você vai entrar em contato com os milagres verdadeiros. Sabe, quando eu vejo na televisão esses grandes milagres que vão acontecendo para lá e para cá, para cima e para baixo, eu queria fazer algumas perguntas para você. Você já viu em algum desses programas, Raquel, você que precisa de um milagre para o seu sobrinho, você precisa de um milagre real na sua vida. Você já viu nesses programas um indivíduo que ele sofria de ananismo, é um anão, e aí simplesmente o indivíduo ora, passa a toalha, faz o que quiser, e aí ele passa a não ser mais anão? Já viu alguém com síndrome de Down deixar de ter? Parece que as curas e os milagres têm uma limitação aí, né? Eles falam, curou disso, curou daquilo, está aqui o laudo médico, está aqui, você não viu o laudo, eu também não vi, eu não conheço aquele médico, você também não conhece. Amigo, quando a gente vê essas coisas, podem ter 3 origens, né? Um milagre. Pode ser um grande engodo, uma grande farsa, pode vir do diabo, pode vir de Deus. Como que a gente vai saber? Estudando a Bíblia, passando tempo com as Sagradas Escrituras, olhando, observando, analisando, orando a Deus, pedindo que Ele nos revele se vem dEle ou se não vem dEle. Eu quero ler com você um último verso, Atos no capítulo 3, Atos 3, verso 12. Olha só o apóstolo Pedro, verso 12 do capítulo 3. Quando Pedro viu isso, disse ao povo, homens israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nosso próprio poder ou santidade tivéssemos feito andar este homem? Quando eles curaram um coxo ali na entrada do templo, as pessoas olhavam maravilhadas para Pedro, para os apóstolos, encantadas, embasbacadas. E obviamente que todo louvor começou a se direcionar para Pedro, e Pedro dizia assim, homens de Israel,
Por que vocês estão tão maravilhados? Por que vocês estão tão estupefatos, como se o poder tivesse vindo de nós ou de nossa santidade? Olha a postura de um apóstolo. Quando as pessoas começaram a pensar em ovacioná-lo, disse: parou, não foi pelo meu poder, não é pela minha santidade, eu sou pecador como vocês, eu sou impuro como vocês, eu tenho sujeira e pecados na minha vida como vocês, eu não tenho nada que ver com o coxo andar, nada. Deus é que levantou ele, Deus é que curou ele. Olha a diferença de um apóstolo bíblico para os apóstolos de hoje, para os bispos, para os missionários, para os pastores, que dizem ter o dom de curar, o dom de operar grandes sinais e milagres. A postura é completamente diferente. Nesse texto, os teus olhos já deveriam estar abertos, as escamas já deveriam ter caído, e eu digo isso para você com todo o meu coração. E com toda a minha preocupação e com todo o carinho que eu tenho por você e que você tem pelo Está Escrito. E esse vídeo deveria viralizar para que as pessoas que estão porventura sendo enganadas, elas possam ter pelo menos a oportunidade do contraditório, pelo menos a oportunidade de perceber que talvez não seja bem assim. Sabe? A gente não pode julgar nada nem ninguém. A gente não pode dizer esse é de Deus ou esse não é de Deus. Não pode dizer isso. Agora, Jesus Cristo declarou: pelos seus frutos os conhecereis. Olha o fruto desse líder religioso. Olha se ele está envolvido em um monte de brigas na internet, se ele está sendo investigado pela Polícia Federal, pelo Ministério Público. Veja se o indivíduo tem as mãos limpas ou não tem, que história, que passado esse indivíduo tem. Você precisa pensar isso. Antes de você se desesperar e se entregar a um lugar ou a uma pessoa que você não sabe quem é, se de fato vem de Deus ou não. Estude a Bíblia. Entenda que os milagres vêm de Deus. Agora, milagre, querido, é uma prerrogativa do Pai. Deus opera o milagre para quem Ele quer, quando Ele quer, do jeito que quiser, se Ele quiser. Milagres estão dentro da soberania de Deus, de um Deus maravilhoso que ama, que cuida, que se preocupa. Esse Deus quer abraçar você, Ele quer que você esteja em seus braços de amor. Ele quer isso, mas é a hora de você clamar a Deus pedindo iluminação, porque você tem que estar nos braços do Pai, não nos braços de nenhum líder religioso. Você tem que confiar na palavra do Senhor e não em uma igreja. Você precisa, nesse momento, clamar ao Senhor, pedir a Ele, implorar a Ele. Ele vai direcionar tudo na sua vida e, se Ele quiser, operará um milagre na sua vida. Venha para os braços do Pai. Amigo, eu quero te falar de um Deus que se importa com você. Ele é incrível, o mar fez abrir. E esse Deus está aqui, quer te abençoar e te trazer paz. Ele só quer cuidar
você não está só aqui. Deus quer curar a sua dor, a sua aflição. Milagres Ele vai fazer. Confie, esse Deus tem poder. Não há segurança maior que nos braços de Deus. O Deus de Israel quer dar sua mão, quer ser seu amigo e te abraçar, quer te livrar dos homens maus e da escuridão. Sem suas batalhas você cai, se os seus sonhos não são reais, Deus quer te dar perdão e a vitória. Meu irmão, você não está só aqui. Deus quer curar a sua dor, a sua aflição. Milagres Ele vai fazer. Confie, esse Deus tem poder. Não há segurança maior que nos braços de Deus quer curar a sua dor, a sua aflição. Milagres Ele vai fazer. Confie, esse Deus tem poder. Não há segurança maior que nos braços de Deus. Querido, a mensagem de hoje não é para desestimular a tua fé, pelo contrário, é para direcionar a sua fé no lugar certo. Eu creio em milagres. Já presenciei alguns na minha vida ao longo do meu ministério e na minha vida pessoal. Creio nas respostas de Deus às nossas orações, mas você precisa buscar a coisa certa no lugar certo. Sabe por quê? Porque Ele te ama. Porque Ele quer realmente atuar de maneira sobrenatural na sua vida. Eu não tenho dúvida nenhuma de que Deus
ama você, se preocupa com você, quer você ao lado dele. Ele te ama e ele talvez nesse momento esteja querendo operar um milagre na tua vida, genuíno, verdadeiro, como aqueles que Jesus operava. Você não precisa ficar na dúvida. Clame ao Senhor, busque a sabedoria do alto, abra as Sagradas Escrituras. É hora de você lutar com Deus para poder entender os planos, os sonhos e o propósito que Deus tem para a sua vida. Deus te ama demais. Deus quer você ao lado dele. Ele não vai te abandonar. Confie. Quando Deus não opera um milagre, esse é um milagre. Deus sabe com quem, para quem, quando e de que jeito o milagre vai acontecer. Ele sabe se o milagre será uma bênção ou uma maldição. Por isso, confie em Deus. Confie, esse nome tem poder. Confie de estar nos braços dele. Não tenha medo. Continue confiando, continue entregando, continue buscando, continue clamando. Desenvolva a tua fé. Busque o Senhor Jesus hoje, agora. Diga, Senhor, se eu estou errado, se eu estou indo no lugar errado, porque olha, o que eu recebo de e-mails, pessoas dizendo assim, olha, eu sempre soube que tinha alguma coisa errada, eu não sabia o que era. Olha, se você sempre soube que no lugar que você vai tem alguma coisa errada, então pare de ir. É o Espírito Santo falando com você. Ore a Deus e Ele vai encaminhar você. Agora nós vamos orar, clamando a Deus, pedindo que Ele nos revele, nos mostre o quanto Ele quer operar milagres em nós. Vamos orar. Querido Pai, nós confiamos em Ti e em Ti somente. Nós acreditamos em milagres reais e verdadeiros, mas estamos atentos, alertas, porque existe muita mentira, muito charlatanismo e também a ação sobrenatural do diabo, que não é milagre, é desgraça, é maldição. Por isso, Senhor, mostre-nos a Tua verdade em nome de Jesus. Amém. E lembre-se, amigo, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus.